Meus amigos, a gente começar um pouquinho diferente, a gente vai fazer umas gincanas depois também, mas a ideia foi a gente começar com um momento um pouquinho de reflexão, tentar realmente trazer uma inspiração para o nosso coração, para a nossa mente, aquietar um pouquinho os ânimos, a gente tentar sentir um pouco da vida interna que a gente tem, aproveitar esse lugar maravilhoso que ajuda bastante com isso, esse solzinho gostoso, esse barulho de natureza, o verde aqui, mas nesse momento trazer uma atenção para o nosso coração mesmo, para que a gente consiga se localizar diante da vida, que a gente consiga entender aí um pouquinho dos nossos problemas, entender a força que a gente carrega dentro, que cada um de nós tem, e que essa força, esse Deus que a gente carrega dentro, tem aí realmente uma capacidade muito grande de realizar mudanças, desde que a gente esteja aberto a isso e querendo que isso aconteça, né? Então, pedir para todo mundo já fechar os olhos, achar uma posição confortável na cadeira, para a gente iniciar já de uma forma um pouco mais vinculada a Deus. Vamos fazer todos uma oração do Pai Nosso, de forma baixinha, individual, cada um fazendo a sua, mas já para a gente tentar entrar em uma sintonia. Vamos deixando os pensamentos de lado e iremos inalar pelo nariz de forma suave, profunda, encher bem nossos pulmões, nosso diafragma. Então puxa o ar o máximo que der e solta pela boca de forma tranquila, leve. Sinta o abdômen se encher. Sinta o ar fresco entrando. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra, do ar que sai. O ar oxigenando nossos pés, nossas mãos. Esse ar que é vida, esse sopro divino que nos mantém vivos. Coloca para fora tudo que tem de ruim, todos os maus pensamentos, aqueles desejos do qual não devem fazer parte de nós, nossos vícios, maus hábitos, as ofensas que já fizemos, os erros que já cometemos. Vamos deixando isso tudo para trás, colocando para fora quando exalamos. E conforme inalamos, vamos trazendo essa vida um pouquinho mais de luz, de prosperidade, de força de vontade, de saúde, de virtudes, de ética, respeito, humildade, obrigações, deveres. Agora iremos fazer uma inalação profunda, segurar o ar. Enquanto seguramos o ar, iremos rotacionar a cabeça, girar o pescoço, fazendo um alongamento. E quando voltarmos a cabeça para a posição original, a gente solta o ar. Então, iniciemos. Inalamos, rotaciona a cabeça, alonga o pescoço e solta o ar. Mais uma vez. Gira a cabeça, alonga. Uma última vez. Agora, buscando não se movimentar, buscando ficar parado, sentindo o peso do corpo
cair sobre a cadeira, sentindo a gravidade puxando o nosso corpo para baixo, nossos pés bem apoiados ao chão, a coluna ereta na medida do possível. Vamos tentar dominar nosso corpo físico por alguns momentos, realmente vencer essa necessidade de ficar se mexendo, aprender a dominar nossos instintos, dominar nossos sentimentos, realmente a escolher nossas ações. Então, continuemos fazendo algumas respirações profundas. Vamos silenciando a mente, dividindo nossa atenção, nossa consciência num ambiente externo, no nosso mundo interno, porém sem se identificar com os problemas, os ruídos, os barulhos externos e os barulhos que a nossa própria mente faz. Sinta o ar passando pelos nossos corpos. Ao mesmo tempo, sinta esse ar oxigenando nosso organismo. Sentamos nosso coração, sem conversar com a nossa própria mente. Nesse momento, não temos problemas, não temos nenhuma preocupação, nada mais importa. Apenas estar aqui, de corpo, alma, espírito. Vamos pedir em nosso coração ao nosso Mestre Jesus que nos proteja, que nos guie, que realmente nos ilumine a cada passo, a cada pensamento, que a gente possa realmente fazer boas escolhas, aprender a tomar boas decisões. Sabemos que não é fácil, mas nos fazemos homens honrados de verdade quando vencemos as tentações, quando passamos pelos problemas. Ali é que nos qualificamos. Então deixemos todo o passado para trás. Apenas sinta, continue respirando. Relaxe cada vez mais. Ouça os barulhos. Mas não se preocupe. Relaxe as pernas. Relaxe as mãos. Relaxe os ombros. Tire o peso de cima de você. Deixe toda a problemática, todo o sofrimento, dor de lado nesse momento. Apenas relaxe, sinta o rosto, os músculos, os ossos relaxando cada vez mais. Respire profundamente, expire lentamente. Mantenha a respiração serena. Silencie a mente. Abra o coração. Esteja presente. Libere as tensões. Entregue-se para esse acolhimento. Mergulhe nessa experiência. Ouça a água que te limpa. Ouça a natureza. O fogo que te purifica. O vento que traz o sopro da vida. A terra
que gera todo o nosso alimento. Sinta Cristo, que deu a vida por nós. Visualize-se sorrindo no colo dos seus pais, mesmo aqueles que não tiveram pais, podem imaginar como se estivessem no colo de Deus, que é esse Pai. Visualize sua mãe feliz, amorosa, colocando comida na mesa para você. Lembre-se da sua adolescência, de como você era, apenas um menino, onde você vivia, quem eram seus amigos. Visualize o momento mais importante da sua vida. Cada detalhe. Qual foi o momento mais importante da sua vida? Você consegue lembrar? A vida te trouxe até aqui. O que você está fazendo? Quais são os seus planos para o futuro? Você gosta de ser ouvido? E de ouvir? Você gosta? Se você pudesse escolher um único problema da sua vida para resolver nesse exato momento, qual seria? Como sua vida seria sem esse problema? Visualize. Focando apenas na solução, nas coisas boas e positivas. Como seria seu dia? Como seria seu ânimo? Quais realizações você teria? Como estaria o seu coração? Visualize-se nesse futuro, realizado, pleno, tendo domínio sobre si mesmo. Cuidando das pessoas à sua volta, conectado com Deus, com sua força e com toda a paz e harmonia do universo. Guarde esse momento. Lembre-se dessa lição sempre que precisar. Feche os olhos e visualize a vida, o futuro, tudo que você almeja conquistar. Todas as noites, ao dormir, faça uma oração pessoal ou a oração do Pai Nosso. Se puder se ajoelhar na cama, se ajoelhe. Se não, faça deitado mesmo, mentalmente ou bem baixinho. Pegue esse hábito, essa prática de fazer uma oração toda noite antes de dormir.
Vamos voltando e abrindo os olhos. Você consegue visualizar o que está dentro de você. Sim, As coisas que você não consegue se expressar, assim, sabe? Quando você tá no ritmo, você consegue dá se uma expressar calma. com você mesmo, né? Jogar pra fora. É, Interessante. que bom que gostaram. Eu também vejo também não só como uma autoanálise a si mesmo, mas para poder filtrar as coisas lá fora, né? Do jeito que a gente vê, do jeito que a gente faz, tipo, dar um passo para trás para antes de dar um passo para frente, né? Sim, E interessante a parte de voltar, né, na infância. Aí eu pensei, se a gente tivesse tido esse momento, talvez eu erraria menos. Lembrei da minha avózinha e eu falei pro menino aqui dentro esses dias, eu falei, se minha avó tivesse viva, eu não tava passando por isso. É uma pessoa que você tem um apoio, né? Não Sim. justifica nossos erros. A gente consegue ver diferente. Você consegue ver como se fosse um sonho. Consegue ver um filme. De fora você consegue ver você ali junto sim. com a pessoa, sabe? É importante, né? A gente vive numa vida tão agitada, né? Uma vida tão corrida e agitada, que a gente está mais sempre doando, agindo, falando, do que parando, silenciando, né? Ouvindo, né? A gente costuma dizer que a oração é você falar com Deus. A meditação é você ouvir a Deus. A gente não quer ouvir ninguém, né? É. A gente só quer falar. É. Será que você para ouvir alguém? É. Talvez, que nem eu falo para as pessoas que vêm aqui visitar, gasta 5 minutinhos, gasta não, que é um investimento, né? Sim. 5 minutos que você parar para ouvir qualquer um desses aqui, você realmente muda de ideia, você tem outra visão, porque a visão lá fora é totalmente diferente. Sim. Quando você para ouvir qualquer um deles aqui, se você parar para ouvir 5 minutos, já muda a tua visão, o seu jeito de pensar. Sim. Então é muito importante a gente parar para ouvir, né? Escutar os dois lados, né? E lembrar que todos nós já fomos uma criança, né? Cada um de vocês um dia foi um menino, meu filho, 2 aninhos, né? Cada um já foi uma criança, um bebê, um menino, e que hoje precisa curar também esse menino, né? Porque muitas vezes os vícios, né? Eles vêm de coisas que você nem faz ideia de onde que vem, né? Um trauma de infância, uma dependência, uma carência emocional, né? Então é importante se curar de dentro para fora, né? Tá? Conseguir se entender melhor e saber que vocês têm o poder de decisão. Vocês têm que aprender a tomar decisão. Então a questão da tomada de decisão é fundamental para quando vocês estiverem num evento da vida, vocês saberem naquele momento, eu tenho o poder de decidir sobre isso aqui. O poder é nosso, né? O poder é nosso. Deus nos deu, Jesus Cristo nos deu esse poder, né? E o interessante também é que essa meditação aí é mais fácil quando a gente tem muito momentos ruins. É mais fácil você lembrar, né? Porque te machuca, né? Mas abre possibilidade de você voltar em momentos bons, né? Sim. Que momentos que você não lembrava mais, cara. Eu voltei em lugares que eu não lembrava mais. Que bom. Muito bom. Legal. Que bom. E sempre assim que vocês quiserem fazer, mesmo que, né, é só colocar no YouTube meditação guiada para cura emocional, para voltar à infância, curar a criança interior, que tem bastante vídeo também que é bom. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Que bom, que bom. Fico muito feliz de ver que teve efeito assim positivo para Aí vocês. quebra, né? Porque tá tudo. Eu, primeira vez, né? Esperando pela gincana, né? Aí às vezes quem já tá aqui mais tempo tá naquela ansiedade, pela brincadeira, aí vocês vêm dar aquela quebrada assim. Você para, você respira. Mas você vê que entra todo mundo num outro espírito, né? Num Isso, outro é, ânimo. você- Né? Nossa, Que bom. Todo mundo zen. Mas daqui a pouco a gente já vai mudar, já vai começar já a gincana. Fui, até longe. Eu também, meu irmão tava até. Fica lá, todo mundo quer, aquela muvuca falando, você só vai prestar atenção naquela voz que tá vindo, que é o seu e ele. E fica ali, ó.
É interessante é que nem fala saber ouvir, né? Quando ele falou de sentir o peso, é estranho porque parece que você tá indo no que a pessoa tá falando mesmo, você sente cair mesmo, né? Você tá, Sim. você prestar atenção de Sim. verdade, né? Seguir, Você sente. você sentiu o ombro, tava a postura, e daqui a pouco sente o peso. Aí eu falei, não é brincadeira, mano, isso aí não. E às vezes parece que você já Você está começa. relaxado, mas aí quando você relaxa mais É, ainda, vai indo, vai É indo. interessante. Relaxa o corpo e tal.